Olá, estamos começando a nossa live de hoje. Agradeço muito os 517 mil inscritos, aumentou mais 1.000 inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo, né? E você que está inscrito no meu canal e gosta do conteúdo, de tudo que nós temos, indica para um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga lá para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostaram. Notificações é aquele sininho, né? E usem, como vocês muito bem usam, a página dos comentários. Lembro também que na próxima quarta-feira, dia 9 de setembro, às 8 da noite, aqui no meu canal, temos a aula sobre o que é fascismo, né? Bem, hoje dia 7 de setembro, nós vamos comentar evidentemente essa data, né? É 7 de setembro de 1822, há 198 anos atrás, o tempo passa, diria Fiore Gilhote, nós estamos nos aproximando do bicentenário da independência. Mas antes disso, eu queria me lembrar de uma questão importante que eu estava aqui acompanhando, assim, depois do sucesso das edições anteriores, a última foi inclusive lá no Mosteiro de São Bento, aqui no centro de São Paulo, no Largo São Bento, né? A Mostra de Arquitetura e Design Modernos e Eternos volta esse ano totalmente digital. Digital, claro, nós estamos com a terrível pandemia, né? O seu curador, que é o Sérgio Zobaran, reuniu isso é importante, mais de 40 escritórios de arquitetura do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, da China, né? O imóvel escolhido esse ano, porque sempre você tem um imóvel, é aqui, né, em Higienópolis, na Rua Bahia, a Casa Modernista, né, que é importantíssima na história da arquitetura brasileira, uma construção que já tem 90 anos. A estreia é hoje, dia 7 de setembro, e o acesso dessa exposição virtual é tranquilo, é totalmente gratuito, né? Você pode visitar essa exposição pelo site www. Tudo junto, Modernos Eternos SP, repetindo, www.modernoseternossp.com.br. Lá vocês vão ver, tenho certeza que vale a pena conferir, vocês vão ver uma belíssima exposição e com grandes sacadas no campo da arquitetura e do design, ok? Vamos lá então, estava lendo aqui o noticiário do dia, para variar o nosso Mandrião, né? Estou citando a Folha de São Paulo como fonte. 7 de setembro em Brasília, tem aglomeração, Bolsonaro sem máscara e gritos de mita. A que ponto chegamos para Michele Bolsonaro? Grande Michele Bolsonaro, meu Deus do céu. Aí tem lá um grupo de pessoas, muito pequeno de pessoas, né, algumas dezenas, e ele fez tudo que não era para fazer, né? Ou seja, estava sem máscara, se aproximou das pessoas, estava naquele Rolls Royce que eu acho ridículo, que eles ficam passeando no momento da posse do presidente, ou em paradas como 7 de setembro, eu acho aquilo patético, ridículo, coisa de caipira, de país caipira, né, que está na hora de ver a importância do nosso país, né? E tinha crianças, inclusive, no carro, acho que só uma, se não me engano, que estava com máscara, ele sem máscara. Em suma, tudo errado, foi uma coisa patética, as pessoas chegando. Olha, dá vergonha. Em síntese, não precisa ir muito longe, isso dá vergonha. Eu estava pensando, justamente hoje, de conversar com vocês sobre esse Brasil, eu até brinquei, né, de Dom Pedro I ao Mandrião, né, como é que nós fizemos esse percurso de 198 anos da história. O processo independentício tem uma bibliografia muito boa, de qualidade, que parte dela no campo da Constituição, eu destaco no meu curso História Política das Constituições Brasileiras. A primeira é justamente a Constituição outorgada, ou seja, imposta pelo Poder Executivo por Dom Pedro I, a 25 de março de 1824. Aí a gente discute também um pouco o processo independentista. Então, um livro que eu estou escrevendo, uma história geral do Brasil, em que essa parte já está escrita, o livro está atrasado, e nós temos uma bibliografia riquíssima, né? Quer dizer, desde que analisa a transmigração da família real para o Brasil, que é o caso único, vejo que na Espanha isso não acontece, no momento da invasão napoleônica, né? E a chegada aqui, como bem diz uma importante historiadora, a Maria Odila, de que você tem um processo da interiorização da metrópole. A corte fica aqui, como é de conhecimento, né, de 1808 a 1821, né? Dom João VI é coroado aqui no Rio de Janeiro, né, que vira durante o período a verdadeira capital do Império, né, depois do Reino Unido, etc, etc,
etc. Né? Então, nós temos um processo específico de independentista, quando também ocorre ao mesmo tempo de forma concomitante na América Espanhola. Por uma série de razões, que não é possível externá-las aqui, há uma fragmentação dos vice-reinos existentes na América Espanhola, né? É um processo muito diferente também. Uma coisa é o que acontece na América do Sul, no vice-reino do Rio da Prata, no vice-reino do Peru, e outra, por exemplo, é o que ocorre no México, que tem um processo de independência totalmente diferente, com uma forte presença indígena. Vamos lembrar do Grito de Dolores de 1810, há todo um processo único, né? Que é resgatado a todo momento, porque a discussão da independência no México está viva até hoje, né? Até hoje. Veja que o atual presidente, Andrés Manuel López Obrador, diz que o seu governo é a quarta transformação do México. A primeira seria a independência, a segunda é o período da reforma, né? O Benito Juárez, a terceira, a Revolução Mexicana em 1910, a quarta, o seu governo. Só que ele já disse que o seu governo é histórico quando o seu governo sequer está concluído. Mas deixando esse lado, porque no México a história ela está viva, ela é muito importante. E o processo independentista mexicano, ele é único, né? Então há também uma biografia fantástica, maravilhosa, e mesmo num livro que é facilmente encontrável aqui no Brasil, um clássico, na verdade, publicado originalmente em 1950 e depois tem vários pós-fácios, do Otávio Paz, o belíssimo Labirinto da Solidão. Ele passa pelo processo da independência mexicana e sua especificidade em relação a todo o processo que ocorre na América Espanhola. E no Brasil também é outro, que não tem nada a ver. Por quê? Por causa da presença da família real e o processo independentista acaba sendo feito pelo sucessor da coroa portuguesa, né? Dom Pedro I. E o Brasil vira um império, é uma monarquia, diferente da América Espanhola, excetuando durante um ano e pouco o caso mexicano, mas todos viram república, né? Então aqui é um processo muito diferente do que os outros, né? Acaba havendo, quando você tem o processo da convocação da Assembleia Constituinte, ainda antes do 7 de setembro de 1822, né? Aí se forma a Assembleia Constituinte aqui, em 1823 ela está desenvolvendo os seus trabalhos e até ser fechada. Em novembro é o primeiro golpe, vamos chamar assim, da história do Brasil, né? Um ano e 2 meses após a independência, quando é fechada com a mano militar, com a presença inclusive de Dom Pedro I, a Assembleia Constituinte, e imposta no ano seguinte, uma Constituição otorgada, né, que é a Constituição de 1824, que é aquela que tem 4 poderes, além dos 3 do Montesquieu, né, tem ainda o quarto poder, que é o poder moderador, que é motivo inclusive de conversas até hoje. Nós já discutimos, já dialogamos sobre isso, explicando o que é o poder moderador, que a forma vulgar imagina que é um poder para moderar as tensões entre os 3 poderes lá do Montesquieu, e não é nada disso. É o poder pessoal do imperador, é uma coisa horrorosa, basta pegar os artigos 98, 99, 100, é de arrepiar os cabelos, né? Mas vamos em frente. Então você tem o processo histórico ali, o Congresso realmente só vai se reunir, vamos chamar de Congresso, né? O Parlamento em 1826, né? Portanto, só em 1826, aí que nasce realmente o Poder Legislativo no Brasil, né? E o Dom Pedro em 1831 vem o 7 de abril, por isso que muitas cidades, aqui em São Paulo, por exemplo, tem a rua 7 de abril, que é o momento da queda, da derrubada de Dom Pedro. Também é uma ação, é uma revolta popular, mas com a presença de militares que obrigam à abdicação de Dom Pedro. Ele volta à Europa, depois participa de Portugal da luta dos liberais e morre lá em 1834. Bem, o que interessa aqui é o 7 de abril, consolida a independência do Brasil, porque havia muito temor de uma possível recolonização portuguesa do Brasil, tendo em vista que o Dom Pedro era sucessor do trono português e as questões que envolviam a querela da sucessão, como fala o Oliveira Lima num belíssimo trabalho, grande historiador, né? A questão da sucessão de Dom João VI, da segunda metade já dos anos 1820, a questão de Dom Miguel e etc. Nesse processo todo, apesar que a nossa Constituição impossibilitava Dom Pedro de acumular 2 coroas, está na Constituição de 1824. Mas a volta de Dom Pedro à Europa, depois de sua morte em 1834, você tem um processo, não se coloca mais a possibilidade da recolonização do Brasil. E entre 1831 e 1840, nós temos o período regencial, né, até antecipar a maioridade de Dom Pedro Dom Pedro II em 1840. Vamos lá então.
Nesse processo, depois do segundo reinado, são 49 anos, né, o Dom Pedro é chefe de Estado e a partir de 1847 cria-se a presidência do Conselho de Ministros. E há uma relativa autonomia do governo em relação ao imperador, uma relativa autonomia, vou grifar, porque inúmeras vezes o imperador teve uma intervenção direta no jogo político, como na célebre crise de 1868. O que interessa nesse longo processo é que em 1889, o golpe militar de 15 de novembro de 1889 é proclamada a República e a família real é banida do território nacional. O período da República Velha, nós temos, é curioso também, é uma especificidade do Brasil, você tem uma sucessão em relação à América Latina, mas são regulares de presidente, que não é comum na América Latina, né? Mas deve ser lembrado também, nós já destacamos aqui nesse espaço, que essas eleições regulares, elas são marcadas pelo voto a descoberto, as mulheres não votavam, né? E pela fraude eleitoral e por aí vai. A primeira eleição é em 1894 com Prudente de Moraes e aí sucede até 1930, até chegarmos depois em outubro, já tinha ocorrido a eleição para a sucessão do Washington Luiz no primeiro semestre, mas em outubro vem a Revolução, né? 3 de outubro, por isso que as nossas eleições são em outubro, porque a referência é a construção do moderno Estado brasileiro em 1930, né? Só que pela atual Constituição, de 46 as eleições eram 3 de outubro, mas pela Constituição de 88, no primeiro domingo de outubro e o segundo turno sempre no último domingo de outubro. É o que reza aqui, o que eu sempre estou aqui presente, a nossa Constituição. Então aí nós temos a construção, esse é o grande momento do Brasil, porque durante o período do Império nós temos o café passa a ser o elemento dominante da economia brasileira, depois temos a abolição em 1888, como eu já citei, a proclamação da República em 89, e em termos econômicos a importância do café. 1930 constrói o Brasil moderno, e o grande momento da história brasileira é 1930 a 1980. São 50 anos que o Brasil é o país que mais cresceu no mundo ocidental. É algo que eu sempre vejo, assisto as entrevistas belíssimas que nós fizemos com tantos economistas, a última foi com o Dr. Luiz Gonzaga Beluso, mas nós temos uma série muito boa que passa por Bresser Pereira, passa por o professor Pastore, passa por Delfim Neto em vários encontros, tem uma entrevista mais longa e tem aqueles encontros semanais de 20 minutos. Em suma, nós temos um apanhado geral, né, de uma leitura econômica do Brasil, né? E esse é o grande momento, que nós, e a partir dos anos 1980, acabamos perdendo o caminho do crescimento econômico. Esse que é o grande desafio, né, que nós temos até hoje, porque tivemos a transição para a democracia, restabelecimento das eleições diretas em 1989, há 29 anos não tínhamos eleição desde 1960, que foi a última, aquela que elegeu Jânio Quadros, que toma posse em 61 e 7 meses depois, em agosto, a 25 de agosto, acaba renunciando à presidência do Brasil. Bem, durante todo esse longo processo que eu estou expondo aqui muito rapidamente para todos vocês, é para mostrar como foi construído o Brasil, né? Nós tivemos o período imperial, depois o período republicano, o período imperial você tem o primeiro reinado, regência, segundo reinado, o período republicano você tem a República Velha, depois você tem a era varguista, depois tem o chamado populismo, o regime militar, até a redemocratização a partir de 1985. Então o Brasil passou por todas essas fases. Mas nunca nós vivemos, e eu digo isso com tranquilidade, porque a minha profissão é estudar a história, especialmente a história do Brasil. Nós nunca passamos por um momento tão difícil como esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, as comemorações, vamos chamar assim, entre aspas, do 7 de setembro ali em Brasília, foi patético, é ridículo. Primeiro, um presidente que nem sabe o significado do 7 de setembro. Eu tenho absoluta certeza e digo isso com convicção. Se ele sentar aqui e eu pedir para o presidente da República que em 5 minutos ou 4 minutos, se ele achar muito, fazer uma breve síntese do processo independentista no Brasil, suas contradições, né? Como é que veio o processo em 1822, a questão da Revolução do Porto, a questão da nova Constituição, os deputados que representavam as províncias brasileiras que acabam vindo para cá, a Confederação do Equador, que vai ser uma resposta, né? A Constituição otorgada de 25 de março de 1824, falar de Frei Caneca para ele. Ele nem sabe o que é Frei Caneca, ele acha que tem uma caneca, é alguém de uma escola de samba. Nós temos um obtuso na presidência, mas além de um obtuso, um sujeito medíocre, ridículo, baixo, uma linguagem que beira a marginalidade. E a comemoração de hoje
é algo vergonhoso. Eu só espero e clamo aos céus que a Constituição seja cumprida e que esse homem não esteja na presidência da República, esse elemento, eu prefiro chamar de elemento, que é a linguagem melhor que deve ser dirigida a ele, esse elemento não seja presidente no bicentenário da independência brasileira. E lembrar que o bicentenário, poxa vida, essa é uma notícia ótima no meio de tanta tragédia, que é a inauguração do novo, pode chamar do novo Museu do Ipiranga, né? Um museu bonito, um museu adequado, aqueles grandes museus quando a gente visita, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, né? Ali no local da independência. Então essa é uma notícia extremamente positiva e teremos essa possibilidade, inclusive com a restauração primeiro dos jardins, despoluir inclusive as margens do Ipiranga, do córrego, porque o córrego estava tão poluído, parecia uma imagem metafórica da República Brasileira, mas está em processo também de despoluição. Em suma, nós temos então a possibilidade, rezo para isso em 2022, e termos um presidente da República que honre a gente, que a gente tenha orgulho, né? Não um mandrião, né? Alguém que não trabalha, né? Alguém que não conhece a história do Brasil, que não tem bons princípios, alguém que defende tortura, defende assassino, né? Alguém que defende ditadura, né? Defende ditadores, tem as mãos sujas de sangue de mais de 127 mil brasileiros e brasileiras que morreram pela incompetência fundamentalmente dele. É um genocida assim, miliciano, porque eu até estava brincando, eu peguei aqui o Fado Tropical, música do Chico Buarque, ali da peça Calabar, tem um momento em que diz assim, essa terra ainda vai cumprir seu ideal, ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Aí eu podemos fazer mudar um pouquinho, uma pequena paródia e dizer assim, essa terra ainda vai cumprir o seu ideal, vai se transformar em um imenso Rio de Janeiro. Ele levou a organização criminosa, o submundo do Rio de Janeiro para Brasília, né? E vai querer transformar o Brasil em um grande Rio de Janeiro. E não falo isso no sentido depreciativo do Rio, hein? O Rio grande, por tantos anos capital federal, né? A cultura do Rio de Janeiro, tudo, a beleza, os escritores, o futebol, etc. Não é isso, mas é aquela relação nefasta de corruptos, milicianos e o sagrado. É um triângulo infernal que destrói o Brasil. E ele é a mais perfeita tradução. Quem imaginaria, eu não imaginaria, que um homem desse nível, dessa caterva, dessa baixeza, hoje ele revelou o quão baixo ainda é, mas um dia da independência, né? E à noite diz que vai fazer um pronunciamento, ele nem sabe, junto com aquela turma, aquela caterva, o rapaz que passa num museu lá, um tal de Frias, que eu nem sabia quem era. Esse jeito é uma fria para a cultura, né? Um jeito ridículo, patético, querendo falar de história do Brasil. O que eles entendem de história do Brasil? É um pessoal que odeia a cultura. O Bolsonaro, quando ouve falar de cultura, ele puxa o revólver, tal qual o general franquista, né? Em suma, esse nosso 7 de setembro de 2020, infelizmente, em termos de comemorar o presente, é muito triste. Não há nada o que comemorar. Nós temos, na verdade, de entender o que aconteceu conosco. Eu acho que esse é o grande desafio. Porque o Brasil perdeu o rumo do desenvolvimento e porque o Brasil, agora, em 2020, está fechando essa década tendo um mandrião, um miliciano, um genocida na presença da República. Os grandes clássicos não vão dar resposta para a gente. Casagrande Senzala, de Gilberto Freire, ou A Evolução Política do Brasil, do Caio Prado, ou Raiz do Brasil, do Sérgio Barco de Holanda, que são os clássicos publicados ali nos anos 1930, dois em 1933, outro em 1936. E no final dos anos 50, Os Donos do Poder, do Raimundo Faurot, se assim preferirem, também nos anos 70, nos anos 1970, a Revolução Burguesa, do Florestan Fernandes, grande sociólogo, que completou agora 100 anos, né, na morte, do nascimento, do grande Florestan Fernandes. Então a questão que se coloca que eles não dão conta. Nós vivemos num outro Brasil. Acho que o desafio para todos nós, pesquisadores, é entender, compreender o que está acontecendo e quais são os caminhos de saída no campo da democracia, das liberdades e da Constituição, e nos livrarmos do mandrião e da caterva da nossa forma, sempre tendo como referência a estrutura, o ordenamento legal e a Constituição brasileira. Portanto, nessa independência, nesse 7 de setembro de 2020, não há nada o que comemorar. Se você gostou dessa live e de tantas outras no meu canal, está entre os 517 mil inscritos, muito obrigado, indique para um amigo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, fala para ativar as notificações. E lembre-se que na quarta-feira, agora, dia 9, às 20 horas, 8 horas da noite, estaremos discutindo o que é fascismo. Até amanhã.